Substituindo a diarista doente em uma recepção na casa de um milionário, Nina se aproximou do ricaço durante o evento e sussurrou: "Não beba isso. Sua noiva acabou de trocar as taças." O homem empalideceu. E quando sugeriu à noiva que trocassem, "Antes de começarmos, escreva de onde você está nos assistindo. Desejamos a você uma ótima audição." Nina estava debruçada sobre a pia, terminando de lavar a última panela depois do almoço. A água saía mal morna. O aquecedor estava pifado de novo. E ela não podia chamar um técnico porque o conserto custava R$ 500 e faltavam 9 dias para o fim do mês, com apenas R$ 400 na sua conta. Ela estava acostumada a essa contagem. Todas as noites, ao adormecer, repassava os números na cabeça. Aluguel, luz, transporte, comida. Às vezes as contas fechavam, na maioria das vezes não. O telefone tocou no parapeito da janela. A tela exibia um número desconhecido. Nina secou as mãos no pano de prato e atendeu. "É da agência de empregos Pessoal Plus." Uma voz feminina e profissional soou do outro lado da linha. "Dona Nina Santos? Temos um chamado urgente. Uma diarista adoeceu em uma casa. Precisam de uma substituta para uma noite. Hoje. O pagamento é de R$ 1.500 por 6 horas." Nina olhou para o relógio pendurado acima da geladeira. 4 da tarde. Lá fora, o céu de março de São Paulo já se enchia daquela luz cinzenta de fim de tarde, que acontece só no comecinho do outono, quando o dia parece mais longo, mas o calor não aumenta nem 1 grau. "Qual é o endereço?" ela perguntou. "Um condomínio fechado no Morumbi, área restrita. Um carro vai buscá-la em 40 minutos na sua casa. Traje, saia preta, blusa branca. Tenho, eu acho. E mais uma coisa, dona Nina. A casa é de gente importante. Pessoas sérias. Nada de conversas com os convidados, nada de perguntas. Você serve a mesa e só. Entendido?" "Entendido." Nina desligou e ficou alguns segundos parada, olhando para o nada. A cozinha era minúscula, 6 quadrados metros. A planta padrão de um apartamento de um quarto no 9º andar de um prédio na Zona Leste. O papel de parede acima do fogão estava escurecido pelo vapor. Na geladeira, 2 ímãs prendiam 2 fotografias. Em uma, sua mãe, Dona Vera, ainda saudável, rindo com um lenço florido na cabeça no sítio da família. Na outra, a própria Nina de jaleco branco, em frente a uma estante de livros de medicina, com um crachá no peito. Dra. Nina S. Santos, médica toxicologista. E na parede, ao lado da porta, um diploma emoldurado, vermelho, com louvor. Ao lado, uma carta de agradecimento do diretor do Hospital das Clínicas por 10 anos de trabalho impecável. E um pouco mais abaixo, preso com um percevejo, o boleto do aluguel do apartamento, uma quantia que Nina juntava todo mês aos pedaços, economizando dos bicos que fazia. 3 anos atrás, tudo era diferente. Nina tinha uma posição que conquistara com anos de estudo, plantões noturnos e milhares de horas ao lado de leitos de pacientes. A ala de toxicologia do hospital público não era o lugar mais prestigioso da medicina, mas Nina amava aquilo. Lá não havia histórias bonitas de vidas salvas que aparecem nas novelas. Lá havia intoxicações alcoólicas em feriados, tentativas de suicídio com remédios, crianças que engoliam produtos de limpeza, pessoas do campo que confundiam cogumelo comestível com venenoso. Um trabalho pesado, ingrato, muitas vezes desolador. Mas Nina conhecia cada medicamento, cada antídoto, cada sintoma. O chefe da ala, o velho professor Geraldo Matos, a chamava de meu melhor par de olhos, porque Nina notava o que os outros deixavam passar. A mudança na cor da pele, um leve tremor, a dilatação das pupilas em frações de milímetro. Ela lia esses sinais como se fossem um texto, até que a vizinha da mãe ligou e disse que Dona Vera tinha caído no supermercado e uma ambulância a levara. O primeiro AVC, lado esquerdo. Nina chegou ao hospital. Em 2 horas a mãe estava na UTI. A mão direita apertava a borda do lençol, a esquerda pendia inerte. O médico disse: "O prognóstico é reservado, mas há chances." Nina tirou uma licença não remunerada e se mudou para a casa da mãe. Nas 2 primeiras semanas, quase não dormiu. Dava comida na boca da mãe, trocava roupa de cama, massageava o braço paralisado todos os dias por 1 hora, alongando cada dedo, cada articulação. A mãe a olhava com o único olho que funcionava e tentava dizer algo, mas as palavras não se formavam. Nina falava pelas 2. Contava sobre o tempo, sobre o gato do vizinho que pegou o costume de dormir no capacho da porta,
sobre como a primavera daquele ano tinha chegado mais cedo e logo os ipês no parque iriam florir. A mãe ouvia, e às vezes, não todos os dias, mas às vezes, o canto de sua boca se erguia um pouco. Um mês depois ela melhorou. Começou a falar devagar, confundindo as palavras, mas falava. Começou a se sentar. Nina já pensava em uma clínica de reabilitação. Foi quando veio o segundo AVC. Este foi mais grave e extenso. A mãe parou de reconhecer Nina, depois parou de comer sozinha, depois de falar. Os médicos instalaram uma sonda de alimentação, soros, monitores. Nina ia ao hospital todos os dias. Sentava-se ao lado dela, segurava a mão da mãe e lia em voz alta. Não porque acreditava que a mãe ouvia, mas porque não conseguia apenas ficar sentada em silêncio. O dinheiro acabou rápido. O salário de Nina não era pago durante a licença. E os remédios, fraldas, alimentação especial, os extras para as enfermeiras por um cuidado adicional, tudo isso se somava a valores que a deixavam tonta. Nina vendeu o sítio da mãe, aquele dos ipês. O dinheiro durou 4 meses e então ligaram do RH do hospital onde ela trabalhava e disseram que sua vaga tinha sido cortada. A voz da funcionária do RH era neutra e um pouco culpada. Doutora Nina, a senhora entende, né? Otimização de custos. Não podemos segurar uma vaga indefinidamente. Já contratamos outro especialista para o seu lugar. Nina entendia. Ela entendia tudo. Entendia que o outro especialista era um residente do segundo ano, a quem podiam pagar 1/3 do seu salário. Entendia que a lei estava do seu lado e que poderia processar. Mas, para processos judiciais, era preciso força. E toda a sua força ia para a mãe. Dona Vera morreu há 8 meses. Em silêncio, de madrugada, enquanto Nina cochilava na poltrona ao lado da cama. Quando acordou, a mão da mãe já estava fria. Nina ficou sentada segurando aquela mão por muito tempo. Talvez 1 hora, talvez 2, e não chorou. As lágrimas vieram depois, quando ela voltou para o apartamento vazio e viu no parapeito da janela a xícara da mãe com um saquinho de chá seco dentro. Foi aí que desabou. Depois do funeral, restaram o vazio e uma dívida de R$ 24.000. Voltar para a medicina não era uma opção. Após 3 anos sem prática, ela precisava passar por uma revalidação do seu certificado. E os cursos custavam R$ 8.000. Nina ligou para várias clínicas e a resposta era sempre a mesma. Sem um certificado válido, não podemos contratar. Desculpe. Um chefe de departamento mais velho e que aparentemente se lembrava de outros tempos disse diretamente: Doutora Nina, eu a contrataria de olhos fechados, mas regras são regras. Faça os cursos e volte. R. 8.000. Poderia ter dito 80 milhões. Daria no mesmo. Assim, Nina começou a pegar bicos. Faxina em apartamentos, serviço em buffets, lavar pratos na praça de alimentação de um shopping, turnos noturnos porque durante o dia os restaurantes se viravam sozinhos. A agência Pessoal Plus oferecia trabalhos avulsos, substituir uma diarista, ajudar em um evento corporativo, limpar um apartamento após uma reforma. Nina aceitava tudo. Ela abriu o guarda-roupa e pegou uma blusa branca, a única decente, comprada ainda antes de tudo para algum evento do hospital. O tecido estava um pouco amarelado no colarinho, mas se passasse com cuidado não daria para notar. Nina estendeu a blusa na tábua de passar, ligou o ferro e esperou que ele aquecesse. A saia preta estava pendurada ali mesmo, reta, um pouco abaixo do joelho, daquelas que servem tanto para um funeral quanto para o trabalho. Ela se vestiu, olhou-se no espelho do corredor. 47 anos. Cabelos escuros presos em um rabo de cavalo baixo, alguns fios brancos nas têmporas que ela parou de pintar porque tinta também custa dinheiro, o rosto sem maquiagem, mas com uma boa estrutura. Maçãs do rosto altas, nariz reto, olhos escuros e atentos, costas retas. Ela ainda se mantinha de pé, e isso às vezes era o mais difícil, porque para os outros parecia que se uma pessoa se mantém de pé é porque não tá tão mal assim. E ela estava mal. Só não sabia ser de outro jeito. O carro chegou exatamente em 40 minutos, uma minivan preta com vidros fumê. O motorista não se apresentou, apenas abriu a porta de trás em silêncio. Nina entrou, colocou a bolsa no colo, viajaram por uns 40 minutos pela cidade, depois pela Marginal, e então entraram em uma rua mais estreita, ladeada por palmeiras. Pelas janelas passavam muros altos, impenetráveis, de pedra e metal forjado.
atrás dos quais se adivinhavam os telhados de grandes casas. A minivan parou em frente a um portão de ferro forjado com um brasão. O portão se abriu automaticamente e o carro seguiu lentamente por uma alameda de paralelepípedos claros. De ambos os lados, arbustos podados, ainda nus, mas já amarrados a estacas. No final da alameda, erguia-se a casa. Nina já tinha visto casas ricas na TV, mas a TV não transmitia a escala. Uma mansão de 3 andares de pedra clara, com colunas na entrada, uma escadaria larga, varandas no segundo andar e janelas panorâmicas, atrás das quais se vislumbravam salões enormes. Em frente à casa, uma fonte desligada pela estação, com a figura de bronze de alguma criatura mitológica. O gramado, apesar de ser março, estava perfeitamente aparado. Obviamente, havia um jardineiro. O motorista deixou Nina na entrada de serviço e foi embora. Ela ficou sozinha diante da porta, de onde vinha um ruído abafado de vozes, o tilintar de louça, uma música baixa. Respirou fundo e tocou a campainha. A porta foi aberta por uma mulher de uns 30 e poucos anos, de aparência austera, corpo esguio, cabelos presos em um coque impecável e lábios finos comprimidos na linha habitual de quem comanda, não pede. Nina Santos? 3 minutos atrasada, disse ela em vez de cumprimentar. Siga-me rápido. Era Margarida, a governanta da casa. Ela conduziu Nina por um corredor de serviço, estreito, com paredes brancas e piso de cerâmica, nada parecido com o luxo que havia do outro lado. Passaram pela cozinha, de onde vinha um cheiro complexo de carne, onde 3 chefes de dolma branca cortavam, batiam e arrumavam pratos simultaneamente. Um deles, um rapaz ruivo com uma tatuagem no pulso, olhou de relance para Nina e imediatamente voltou sua atenção para o molho. Margarida a levou a uma pequena sala para os funcionários. Uma cadeira, um cabideiro, um espelho na parede, uma prateleira com aventais. Ouça com atenção, não tenho tempo para repetir. Margarida falava rápido, quase sem pausas, como alguém que já fez aquilo dezenas de vezes. A recepção começa às 7. Teremos cerca de 30 convidados, entre eles parceiros de negócios do senhor Eduardo, gente séria, investidores. O evento é o aniversário do senhor Eduardo, formalmente. Na verdade, ele não liga mais para aniversários, mas a noiva dele insistiu na festa. A noiva? Perguntou Nina, vestindo o avental. Laura Medeiros. Estão juntos há 1 ano e meio. O casamento é no mês que vem. Margarida pronunciou isso de forma enfaticamente neutra, mas Nina captou algo em sua voz que vacilou, não nas palavras, mas entre elas. A pausa antes do nome foi um pouco mais longa do que o necessário. É assim que se fala de alguém por quem se tem sentimentos que é melhor não demonstrar. Sua tarefa, continuou a governanta, é ajudar a limpar e trocar a louça na sala de jantar. As taças, só da bandeja que o sommelier entregar. A comida é servida pelos garçons, você só retira o que estiver sujo. Não faça perguntas, não entre em conversas com os convidados. Você é invisível, tá claro? Claro. E mais uma coisa. O senhor Eduardo às vezes faz piadas. Margarida hesitou um pouco. Não se ofenda. Ele não faz por mal, é o jeito dele. Nina amarrou o avental e olhou para a governanta com aquele olhar calmo e direto que no passado acalmava até os pacientes mais agitados na ala. Dona Margarida, eu trabalhei 10 anos em uma UTI. É difícil me ofender. A governanta, pela primeira vez, olhou para ela não como mais uma peça de reposição, mas como uma pessoa. Algo brilhou em seus olhos, talvez surpresa, talvez o reconhecimento de algo familiar, mas ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça e saiu, deixando Nina sozinha na pequena sala dos funcionários, que cheirava a produto de limpeza e a uma vida que não era sua. Às 7 da noite, a casa ganhou vida. Nina ouvia isso ainda do corredor de serviço. Primeiro, o som das portas de carro batendo na alameda, depois as vozes no hall, e então o barulho de saltos no piso de mármore. Ela estava em um canto da sala de jantar, ao lado de um aparador onde pratos limpos estavam empilhados, esperando que começassem a servir os aperitivos. A sala de jantar era enorme, uns 60 metros quadrados, no mínimo. Uma mesa longa para mais de 30 pessoas, toalha de linho impecavelmente branca, taças de cristal, talheres de prata, arranjos baixos de rosas brancas e eucalipto a cada 1,5 metros. 3 lustres no teto emitiam uma luz suave e quente, que fazia o cristal na mesa brilhar com pequenos arcos, íris. Nas paredes, quadros em molduras pesadas, não reproduções, mas algo real, a óleo, com pinceladas que davam vontade de tocar. O piso de madeira era tão polido
que nos primeiros minutos Nina teve medo de escorregar. Ela observava. Era o que ela fazia de melhor, notar. Na ala de toxicologia, vidas dependiam disso. Ver a tempo uma mudança na cor da pele, a dilatação das pupilas, o tremor fino dos dedos que o próprio paciente ainda não sentia. O professor Matos dizia: um bom toxicologista não é aquele que conhece todos os venenos, é aquele que vê o que os outros não veem. Nina estava longe da medicina, mas seus olhos continuavam os mesmos. Os convidados entravam em casais e grupos, homens de ternos azul marinho, cinza carvão, com abotoaduras nos punhos e relógios que custavam o equivalente a 3 anos de aluguel do apartamento de Nina. Mulheres em vestidos de noite, com penteados que claramente não foram feitos por elas mesmas e joias que não podiam ser bijuterias. Os cheiros de perfume se misturavam em um fundo denso, caro, um pouco sufocante. As vozes eram baixas, confiantes. Assim falam as pessoas que estão acostumadas a serem ouvidas. A maioria se conhecia. Logo começaram os apertos de mão, os abraços, trechos de frases. E aí decidiram sobre Dubai? Ouvi dizer que venderam a participação. Doutor Leonidas, quanto tempo? Alguns se mantinham à parte, de pé, com taças perto da janela, conversando em voz baixa. Nina os identificou como os tais investidores que Margarida mencionara. Rostos novos, olhares avaliadores, roupas caras, mas discretas. Então o anfitrião apareceu. Eduardo Montenegro entrou pelas portas principais da sala de jantar, não pelo corredor de serviço como os empregados, mas de forma imponente, como se esperava do homem em cuja casa tudo aquilo acontecia. Ele tinha cerca de 50 anos, corpo grande, ombros largos, um bronzeado uniforme que não vinha de férias, mas do hábito de passar o inverno em algum lugar quente. Cabelos espessos com grisalho nobre. Um anel grande na mão direita, não uma aliança, mas um anel pesado, de ouro, com uma pedra escura. O terno lhe caía como só os ternos feitos sob medida caem. Ele entrou com um passo seguro de quem está acostumado a que a sala se vire para ele quando ele entra. A salle se virou. As conversas cessaram por um segundo e depois recomeçaram com um novo vigor, agora dirigidas a ele. Eduardo começou a circular entre os convidados, apertando mãos, dando tapinhas nos ombros, contando piadas. O riso o seguia como uma comitiva. 1 minuto depois, Laura entrou. Nina imediatamente a notou. Não porque Laura era bonita, embora fosse, mas pela maneira como ela entrou. Ela não simplesmente entrou na sala, ela surgiu nela. Parou na soleira por 1 segundo a mais do que o necessário, o tempo exato para que vários pares de olhos a notassem. Então, sorriu e se moveu em direção a Eduardo, colocando a mão em seu cotovelo. Ela não tinha mais de 30 anos. Cabelos escuros, arrumados em um penteado complexo, não apenas presos, mas montados. Mecha por mecha, com aquele brilho fosco que só um bom salão consegue. Um vestido de um profundo tom de vinho, justo, com os ombros à mostra. Nos ouvidos, diamantes verdadeiros, porque pedras verdadeiras não brilham como vidro, mas queimam por dentro, suavemente, como pequenas estrelas. No pescoço, uma fina corrente de ouro sem pingente, o único detalhe contido em todo o seu visual. Laura sorria amplamente, tocava as mãos dos convidados. Ria, dentes brancos, perfeitos, lábios vibrantes. De longe, tudo parecia impecável. Uma mulher jovem e bonita ao lado de um homem de sucesso, a anfitriã da noite, a alma da festa. Mas Nina via outra coisa. Ela via como Laura, enquanto sorria para um convidado, já escaneava o próximo com os olhos. Como seu olhar, deslizando pela sala, se demorava por uma fração de segundo nas portas, no segurança encostado na parede, na disposição das taças na mesa. Não era curiosidade dispersa, era uma contagem. Ela está contando, pensou Nina. Pessoas, saídas, posições. Para quê? O pensamento surgiu e se foi. Nina voltou aos pratos. Alguns minutos depois, ela notou outra pessoa. Ele não chamava atenção, pelo contrário, parecia tentar evitá-la. Um homem de estatura mediana, na casa dos 40, em um terno bom, mas discreto, com uma barba escura bem aparada e olhos cinzentos e frios. Ele estava encostado na parede com uma taça de água mineral, não vinho, exatamente água. Nina notou pelas bolhas. Conversava em voz baixa com um homem mais velho de óculos. Margarida passou e sussurrou para um dos garçons, acenando na direção do homem de barba. Vasconcelos, o diretor financeiro. Água para ele, sem limão, ele não gosta.
O garçom assentiu. Nina memorizou. André Vasconcelos. E então aconteceu algo que ninguém teria notado. Laura, circulando entre os convidados, passou por Vasconcelos. Eles não se cumprimentaram, nem com uma palavra, nem com um aceno, nem mesmo com um olhar. Duas pessoas que, ao que tudo indicava, se conheciam muito bem, a noiva do chefe e o diretor financeiro de sua empresa, passaram a meio metro uma da outra e fingiram que o outro não existia. Mas Nina viu. Laura diminuiu um pouco o passo perto dele. Não parou, apenas desacelerou por meio segundo, como se seus pés por um instante ficassem para trás do corpo. E Vasconcelos, sem virar a cabeça, tocou levemente a sobrancelha com o dedo. Um movimento rápido, que poderia ser confundido com um tique, ajeitou um fio de cabelo, coçou a sobrancelha, mas que coincidiu com o momento em que Laura estava ao lado dele. Sincronia perfeita. Nina continuou a arrumar os pratos. As mãos faziam o trabalho habitual, mover uma pilha, limpar uma borda, alinhar, mas a cabeça trabalhava separadamente. Talvez não fosse nada. Talvez duas pessoas simplesmente não estivessem com vontade de se cumprimentar. Talvez tivessem brigado por questões de trabalho. Ela guardou esse pensamento no fundo da mente, onde armazenava observações que ainda não significavam nada, mas que poderiam ser úteis. O jantar começou pontualmente às 8. Os convidados se sentaram. Cada lugar tinha um cartão com o nome escrito em caligrafia, em papel creme de alta gramatura. Eduardo sentou-se na cabeceira da mesa, em uma cadeira com encosto alto, visivelmente mais imponente que as outras. Laura, à sua direita. Vasconcelos, a 2 cadeiras de distância de Eduardo, ao lado do homem mais velho de óculos, a quem todos chamavam de Dr. Leonidas. Este Dr. Leonidas, a julgar pela forma respeitosa como se dirigiam a ele, com uma leve inclinação de cabeça, era alguém cuja opinião ali pesava mais do que a da maioria dos presentes. Começaram a servir as entradas. Nina se movia ao longo da mesa, retirando pratos usados e substituindo-os por limpos. O trabalho não era difícil, mas exigia agilidade. Aproximar-se em silêncio, retirar rapidamente, não esbarrar no cotovelo do vizinho, não fazer barulho com os talheres. Ela se saía bem. Anos de trabalho no hospital a ensinaram a ter movimentos precisos e econômicos. Depois da segunda taça de vinho, Eduardo começou a falar mais alto. Ele gostava de atenção. Era visível pela forma como se virava com o corpo inteiro para o interlocutor, como elevava a voz antes da frase principal, como fazia uma pausa antes do final de uma piada, dando tempo para a audiência se preparar para rir. Ele contava histórias sobre um fornecedor que confundiu o tipo de mármore e teve que refazer tudo, sobre um sócio que se atrasou para uma negociação porque a esposa pegou o avião errado. As histórias eram medianas, mas o riso era unânime. Os convidados sabiam seu papel. Em certo momento, Nina se aproximou da cabeceira da mesa com uma bandeja onde havia pratos de sobremesa limpos. Ela ficou um pouco de lado, esperando que o garçom retirasse a louça suja do outro lado. Eduardo levantou os olhos, percorreu-a com o olhar de cima a baixo, rapidamente como se avaliasse um objeto, não uma pessoa, e sorriu com desdém. "E aqui está a nossa salvadora da pátria", disse ele, virando-se para os convidados mais próximos. A fixa ficou doente e mandaram uma substituta. "Sabem, amigos, eu fico impressionado. Nessas agências, eles pegam mulheres comuns do povo, colocam um avental nelas e pronto, já estão na minha casa, entre nós." Algumas pessoas sorriram educadamente. Uma mulher do outro lado da mesa, de vestido verde, inclinou levemente a cabeça, escondendo o constrangimento. O homem ao lado dela deu uma risadinha. "Não se ofenda, querida", continuou Eduardo, dirigindo-se a Nina com aquela entonação com que os adultos falam com crianças estranhas, condescendente e um pouco cantada. "Eu só estou constatando um fato. Nesta mesa estão sentadas pessoas que criaram algo, que conquistaram algo, cada uma delas. E você? Bem, você também é necessária. Alguém tem que carregar os pratos, certo? O mundo é assim." Ele olhou para os convidados esperando apoio. Alguém assentiu, alguém se concentrou no prato. O doutor Leonidas, de óculos, olhou para Eduardo com um olhar longo e indecifrável e permaneceu em silêncio. Nina estava parada com a bandeja nas mãos.
Ela olhava para Eduardo com aquele mesmo olhar calmo e firme que a salvara nas situações mais difíceis. Era assim que ela olhava para os pacientes que, em delírio, gritavam coisas terríveis, xingavam, cuspiam, ameaçavam. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eduardo sabia, mas o efeito era semelhante. Diante dela estava um homem tão acostumado à sua posição que deixara de ver as pessoas ao seu redor. Não por maldade, mas por hábito. Com certeza, disse Nina com a voz firme. Bom apetite, senhor Eduardo. Ela se afastou. Um dos convidados começou a falar de outra coisa. O riso recomeçou, o momento se desfez como uma bolha na água, mas Nina, ao se afastar, captou um rosto. Laura. A noiva de Eduardo olhava para ela, e em seus lábios havia um sorriso sutil. Não de compaixão, não de vergonha, mas de satisfação, como de alguém que vê que tudo está correndo conforme o plano. A humilhação da empregada na frente dos convidados não fora um acidente para Laura. Fora conveniente para ela. Quanto mais invisível a serviçal, quanto menos atenção recebesse, melhor. Uma pessoa invisível é uma pessoa segura. Ela quer que todos ao redor sejam pequenos, pensou Nina, voltando para o aparador, para que ninguém olhe com atenção, para que os empregados sejam parte da parede. E foi exatamente por isso que Nina decidiu olhar com ainda mais atenção. Entre o segundo e o terceiro prato, depois das entradas quentes, mas antes do prato principal, houve um intervalo. Os convidados começaram a se levantar, a se espalhar pela sala de estar, a sair para a varanda. Pela porta entreaberta entrava um ar frio de março e cheiro de fumaça de cigarro. Alguém estava fumando apesar da temperatura. Os garçons reabasteciam as taças. O sommelier abriu uma nova garrafa de tinto. Nina retirava os talheres usados da outra ponta da mesa. A maioria dos convidados havia saído. Na sala de jantar restavam 3 ou 4, conversando em voz baixa perto da janela. Eduardo também saíra. Sua risada alta vinha da sala de estar. E foi então que Nina viu Laura. A noiva do anfitrião estava de pé ao lado da cadeira dele, aquela com o encosto alto na cabeceira da mesa. Ela estava ajeitando o guardanapo, um gesto completamente inocente, até mesmo doméstico. Qualquer mulher poderia ajeitar o guardanapo no lugar de seu homem. Mas Nina estava a 8 metros de distância, na outra ponta da mesa, e viu tudo com clareza, porque Laura não sabia que estava sendo observada. Ela tinha certeza de que os empregados eram parte da mobília. A mão direita de Laura deslizou em direção à taça de Eduardo, aquela que estava à direita do seu prato. Ao mesmo tempo, a mão esquerda moveu outra taça, que estava um pouco mais afastada, perto do arranjo de flores, para o lugar da primeira. O movimento levou no máximo 2 segundos. Fluido, preciso, ensaiado, uma mão distrai, ajeitando o guardanapo, a outra move a taça. Um movimento clássico com as 2 mãos, no qual o olhar do observador segue automaticamente a ação mais visível e perde a menos visível. Nina congelou com um prato na mão. 10 anos em toxicologia, centenas de pacientes, dezenas de casos em que alguém colocou algo na comida, na bebida, no remédio. E a primeira regra do professor Matos, que ele martelava na cabeça dos residentes desde o primeiro dia: olhe para as mãos. Sempre olhe para as mãos. A pessoa que coloca algo na bebida de outra faz um movimento característico. Com uma mão, cria uma distração. Com a outra, manipula o recipiente. É instintivo, todos fazem isso. Tanto os que colocam sonífero no chá do marido, quanto os que adicionam veneno de rato na sopa da sogra. As mãos não mentem. Laura acabara de fazer exatamente isso. Nina lentamente pousou o prato no aparador. O coração bateu 1, 2, 3 vezes, forte, como em uma sala vazia. Ela se forçou a continuar o trabalho, pegou o próximo prato, limpou a borda, empilhou. As mãos trabalhavam, mas a cabeça calculava as opções. Talvez ela estivesse errada. Talvez Laura apenas tenha movido a taça e, sem querer, a outra tenha se deslocado. Ela a colocou de volta no lugar. Acontece. As pessoas movem coisas na mesa sem pensar. Nina decidiu verificar. Ela desacelerou o trabalho de propósito. Começou a dobrar guardanapos, a limpar a superfície já limpa da mesa, fingindo estar arrumando. Posicionou-se de modo a ver a cadeira de Eduardo, mas sem olhar diretamente para ela. Visão periférica, outra habilidade da ala do hospital, onde era preciso observar 4 pacientes ao mesmo tempo. Passaram-se uns 5 minutos. Os convidados começaram a voltar. 2 homens retornaram à sala de jantar. Atrás deles, a mulher de vestido verde. Laura voltou antes de Eduardo. Ela foi até seu lugar, sentou-se, ajeitou o penteado e tocou novamente na taça dele. Desta vez,
Nina estava mais perto, a uns 5 metros, e viu tudo em detalhes. Laura, com a mão esquerda, pegou sua própria taça, deu um gole, um gesto normal, natural, e com a direita, ao mesmo tempo, empurrou para perto do prato de Eduardo aquela mesma taça que minutos antes estava perto do arranjo de flores. 2 vezes, isso já não era coincidência, 2 vezes era intenção. Nina desviou o olhar para o outro lado da mesa. Vasconcelos estava em seu lugar. Ele havia voltado entre os primeiros e agora olhava para o celular, rolando algo, segurando o aparelho baixo, quase sob a mesa. Mas por um segundo, apenas um segundo, ele levantou os olhos e olhou para Laura. O olhar foi rápido, direto, sem sorriso, e Laura, sem virar a cabeça, assentiu de forma quase imperceptível. Um movimento de queixo de 5 milímetros no máximo. A pessoa sentada ao lado dela não teria visto nada, mas Nina viu, porque Nina estava olhando. Sua boca secou. A língua grudou no céu da boca. Ela colocou a bandeja com os pratos sujos no aparador e, silenciosamente, tentando não chamar atenção, saiu da sala de jantar pela porta de serviço. O corredor de serviço estava silencioso. Da cozinha vinha o som abafado de facas batendo em tábuas de corte, o chiado de óleo na frigideira, as conversas baixas dos chefes. Filé da mesa 3 está pronto. O purê está esfriando. Vamos, mais rápido. Nina se encostou na parede, entre o extintor de incêndio e uma estante com toalhas limpas, e fechou os olhos. O que ela tinha visto? Se analisasse os fatos, uma mulher moveu uma taça 2 vezes. Um homem olhou para ela rapidamente. Ela assentiu. Fim. 3 movimentos que, somados, não duraram 7 segundos. Qualquer pessoa sensata diria, e daí? Talvez a taça estivesse torta. Talvez Vasconcelos tenha olhado por acaso. Talvez o aceno fosse para o garçom que estava servindo água. Nina abriu os olhos e olhou para as próprias mãos. Os dedos tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina. O corpo já havia tomado uma decisão antes da cabeça, porque a questão não eram os 3 movimentos. A questão era como eles foram feitos. Em 10 anos de trabalho em toxicologia, Nina viu muitas pessoas que colocaram algo na bebida de outras. A esposa que por meio ano adicionou veneno de rato no café do marido, aos poucos, gota a gota, até que ele começou a perder cabelo e a se queixar de dores de estômago. A mãe que envenenava o próprio filho com laxantes para que os médicos tivessem pena dela e lhe dessem atestados. A cuidadora de um asilo que acelerava a partida de pacientes acamados com injeções de insulina, porque eles não iam durar muito mesmo, e para mim é menos trabalho. A cada vez, o mesmo padrão. Uma mão faz algo inofensivo, a outra, aquilo para o qual tudo foi planejado, e a cada vez a certeza absoluta de que ninguém notaria. Por quê? Quem olha para as mãos? Nina olhava. Nina fora ensinada a olhar. O professor Matos, certa vez, em uma reunião matinal, contou um caso. Uma mulher levou o marido ao pronto-socorro. Vômito, confusão mental, convulsões. Dizia que ele havia bebido demais. Ontem foi o aniversário dele. O médico de plantão iniciou o protocolo padrão para intoxicação alcoólica. Mas Matos ficou de lado, observando não o marido, mas a esposa. E viu como ela, sentada ao lado da cama, ajeitava o soro. Não tocava, ajeitava. O braço se enroscou, ela afastou, colocou de volta. Mas Matos notou. Ela olhou para o rótulo do frasco. Por um segundo, não mais. E em seus olhos não havia preocupação nem medo. Havia outra coisa, verificação. Ela olhava como alguém que verifica se o processo está correndo bem. Matos mandou colher sangue para um exame toxicológico completo. Encontraram talho. A esposa vinha envenenando o marido há 3 meses. Se você suspeita de envenenamento, haja como se ele existisse, dizia Matos. É melhor errar e pedir desculpas do que se calar e ir a um enterro. Nina, parada no corredor, pensava. Tinha 3 opções. A primeira, falar com Margarida. A governanta era da casa, conhecia todo mundo, as relações, em quem se podia confiar. Mas Margarida era funcionária de Eduardo, dependia daquela casa, daquele emprego, daquele salário. Se Nina lhe dissesse, eu vi a noiva do patrão trocando a taça, o que Margarida faria? Talvez acreditasse, talvez não. Talvez decidisse que a diarista substituta de uma favela qualquer enlouqueceu. Ou estava tentando se valorizar. Ou, pior, talvez avisasse Laura. Não por maldade, mas por precaução. Dona Laura, a empregada aqui, está dizendo umas coisas estranhas. E então Laura simplesmente se livraria do frasco, ou do que quer que tivesse. Fingiria que nada aconteceu.
E em uma semana tentaria de novo, quando nenhuma Nina estivesse por perto. A segunda opção: ligar para a polícia. Nina pegou o celular, olhou para a tela, discar 190 e dizer o quê? Alô, sou uma diarista fazendo um bico e me pareceu que a noiva do anfitrião trocou a taça dele durante o jantar. Ela imaginou a voz do atendente, cansada, indiferente, acostumada a ligações de bêbados e loucos. Senhora, você está sóbria? Qual o seu endereço? Espere. Ela trocou uma taça? E daí, sem provas, sem análise, sem flagrante, seria ridículo. Até a polícia chegar, entender a situação, obter base para uma investigação, horas teriam se passado. E a essa altura, ou Eduardo já teria bebido daquela taça, ou o jantar teria acabado, a taça estaria lavada e não haveria mais nada a provar. A terceira opção: dizer ao próprio Eduardo, diretamente, em voz baixa, sem testemunhas, e deixar que ele decidisse se acreditava ou não. Nina guardou o celular. A terceira opção era mais arriscada para ela. Se estivesse errada, era o fim. Eduardo chamaria a segurança. Ela seria escoltada pela porta de serviço. A agência colocaria na lista negra. Ela não veria os R$ 1.500 e talvez ainda enfrentasse um processo por calúnia. Laura era a futura esposa de um bilionário. Com certeza tinha bons advogados, uma diarista contra uma bilionária. O resultado era óbvio. Mas se ela estivesse certa e se ficasse em silêncio, amanhã de manhã, as notícias diriam que o empresário passou mal em sua própria festa de aniversário, foi levado ao hospital em estado grave. Os médicos tratariam um AVC em decorrência de álcool ou um ataque cardíaco por excesso de trabalho, porque benzodiazepínicos no exame toxicológico só são procurados quando há suspeita. E quem suspeitaria se a jovem e bela noiva estivesse chorando ao lado da cama, implorando aos médicos que salvassem seu amado? Nina já tinha visto tipos assim na ala. Chegavam com flores e bombons, ficavam até o final do horário de visitas, acariciavam a mão do paciente e depois, quando a enfermeira se virava, ajeitavam o soro. Nina se endireitou, ajeitou o avental, verificou se a blusa estava alinhada, olhou-se no espelho embaçado pendurado na parede do corredor de serviço, pequeno, rachado, para os empregados, que não mereciam um espelho melhor. Do espelho, olhava para ela uma mulher de 47 anos, com um avental alheio, uma bandeja alheia, em uma casa alheia. Uma mulher que meia hora antes fora chamada de do povo, que não fora considerada gente. Ela voltou para a sala de jantar. Os convidados já estavam sentados. Os garçons começaram a servir o prato principal. Filé mignon com purê trufado em pratos brancos largos com uma borda dourada. O sommelier servia o vinho tinto de uma garrafa que segurava com cuidado, como um bebê. A atmosfera na mesa tornou-se mais animada. Alguém já estava com o rosto corado pela bebida, as conversas ficaram mais altas, o riso mais frequente. O doutor Leonidas de óculos discutia com o vizinho algo sobre a taxa Selic. A mulher de vestido verde contava a uma amiga sobre suas férias nas Maldivas. Eduardo recostou-se na cadeira, desabotoou o primeiro botão da camisa e parecia satisfeito. A noite corria como planejado. Nina pegou um prato limpo do aparador, um de sobremesa, branco, com um desenho fino na borda. Colocou-o na bandeja, esperou que o garçom passasse com um prato quente e começou a caminhar ao longo da mesa. Ela andava devagar, sem chamar a atenção, retirou o prato sujo de um convidado de outro, aproximou-se do lugar de Eduardo pelo lado esquerdo, onde estava sua taça. Parou ao lado da cadeira, fingindo esperar que ele terminasse uma frase para trocar o prato. Eduardo não lhe deu atenção. Ele dizia algo ao Dr. Leonidas, gesticulando com o garfo. Nina se inclinou e disse em voz baixa, tão baixa que só ele poderia ouvir. Senhor, Eduardo, não beba dessa taça. Acabaram de trocá-la. Eduardo parou no meio da frase. O garfo congelou no ar. Ele virou a cabeça e olhou para Nina. Primeiro com a expressão de quem ouve algo tão inesperado que o cérebro não processa de imediato. Depois com irritação, como alguém que foi interrompido em algo importante por uma bobagem. O quê? Ele perguntou em voz baixa. Do que você está falando? Sua taça. Eu vi quando a trocaram. 2 vezes. A que está na sua frente agora não é a mesma da qual o senhor estava bebendo antes. Por favor, não beba. Ela falava de forma neutra, sem pânico, sem tremor na voz, sem arregalar os olhos. Como falava antigamente com os parentes dos pacientes.
O estado é grave. Estamos fazendo todo o possível. O senhor precisa se sentar. O tom profissional de quem comunica más notícias, não porque quer assustar, mas porque tem o dever de avisar. Eduardo olhou para a taça, para o vinho nela de um rubi escuro imóvel, depois para Nina. Algo em seus olhos mudou. A irritação deu lugar a outra coisa, mais profunda. Ele desviou o olhar lentamente, como alguém que não quer que percebam para onde está olhando. Para Laura. Laura estava sentada à sua direita, conversando com a vizinha de mesa, sorrindo, segurando sua taça pela haste com dedos finos e manicure impecável. Ela não olhava para Eduardo, não olhava para Nina. Parece absolutamente calma. E foi exatamente essa calma. Nina viu no rosto de Eduardo, que o assustou, porque Eduardo, com toda a sua autoconfiança e hábito de ser o dono da situação, não era um homem estúpido. Ele construiu seu império do zero, sobreviveu aos anos 90, prosperou nos anos 2000, não perdeu sua fortuna na crise. Pessoas assim desenvolvem um instinto para o perigo, não analítico, mas animal, visceral. E agora esse instinto lhe dizia algo que ele suspeitava há muito tempo, mas não se permitia pensar. Havia algo errado com Laura. Algo errado desde o início. Ele atribuía isso ao ciúme dos amigos, à inveja dos conhecidos, à sua própria paranoia. E agora, uma diarista, aquela mesma mulher do povo, estava lhe dizendo diretamente: não beba. Eduardo empalideceu. Não de repente, de forma teatral, mas lentamente, como empalidecem as pessoas de cujo rosto o sangue realmente drena, por compreensão, não por susto. O bronzeado em seu rosto, de repente, pareceu artificial, falso, como maquiagem. Laura notou. Ela se virou para ele, inclinou-se, colocou a mão em seu antebraço. Querido, tudo bem? Você ficou pálido. Quer uma água? Tá tudo bem, disse Eduardo. Sua voz tremeu na última sílaba, mas ele rapidamente se recompôs. Ele ficou em silêncio por 1 segundo. 2. Nina estava ao lado, segurando a bandeja, e viu como ele tomava uma decisão. Viu em seus olhos, na forma como as pupilas se contraíram levemente, como o olhar se tornou mais duro, focado. Ele deixou de ser o aniversariante alegre. Ele se tornou quem realmente era, um homem que sabe como agir em perigo. Eduardo lentamente levantou a taça, levou-a ao rosto, como se estivesse examinando o vinho contra a luz. Girou-a e virou-se para Laura. Não em voz baixa, não em sussurro, mas de forma que os convidados mais próximos pudessem ouvir. Sabe, querida, vamos trocar de taças. Acho que o seu vinho é melhor. O sommelier deve ter se confundido. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. A mesa silenciou. Não inteira, ainda não. A ponta mais distante continuava a zumbir com conversas, mas as 6 ou 8 pessoas mais próximas se calaram. Algo no tom de Eduardo lhes disse que aquele não era um pedido comum. Laura, por um instante, congelou. Nina viu. Viu como, por uma fração de segundo, o rosto de Laura se tornou imóvel, uma máscara. Os olhos pararam. O sorriso permaneceu em seus lábios um pouco mais do que deveria. E então a máscara voltou à vida. Laura riu, uma risada leve, cristalina, como se Eduardo tivesse contado uma piada. Que isso, meu bem? O vinho é o mesmo. Por que trocar? Então não faz diferença para você, certo? Eduardo estendeu-lhe a taça. A mão estava firme. Ele segurava a taça como quem oferece algo abertamente, na altura do ombro dela. Bastava que ela estendesse a mão e pegasse. Laura não pegou. 1 segundo, 2, 3. Nina contava, porque estava acostumada a contar segundos na UTI. Segundos decidem tudo. 4, 5. A mão de Laura estava sobre a mesa. Os dedos apertavam levemente a borda da toalha. 6, 7. Ela sorria, mas o sorriso estava congelado em seu rosto, como se estivesse colado. Lábios entreabertos, mas olhos mortos. 9, 10. Ela não pegou a taça e esses 10 segundos de silêncio viraram tudo de cabeça para baixo, porque todos que assistiam à cena entenderam uma coisa simples. Se na taça houvesse vinho comum, não haveria uma única razão no mundo para não pegá-la. O marido sugere trocar de taças no jantar. É engraçado, é fofo, é uma bobagem. Você pega, brinda, ri, a menos que na taça não haja apenas vinho. O Dr. Leonidas, de óculos, lentamente pousou o garfo e tirou os óculos. A mulher de vestido verde levou a mão à boca. O homem do outro lado da mesa afastou sua própria taça, instintivamente, como se uma doença contagiosa pudesse se espalhar para todo o vinho na sala. Eduardo colocou a taça de volta na mesa, devagar, com cuidado, exatamente no centro do suplete
branco. Levantou-se, olhou para os convidados e disse com uma voz perfeitamente calma: Amigos, peço desculpas pela pausa. Continuem o jantar. Preciso de 5 minutos. Depois, virou-se para o segurança que estava na entrada da sala de jantar. Um homem alto, de cabelo curto, com um maxilar quadrado e um fone de ouvido, do tipo que não se contrata pela beleza. Victor, feche todas as saídas. Ninguém sai da casa. Victor não questionou, não assentiu. Apenas levou o rádio aos lábios e disse 3 palavras em voz baixa. 30 segundos depois, ouviram-se passos vindos do hall. Seguranças tomaram posições em todas as 4 saídas. Laura se levantou da mesa bruscamente, arrastando a cadeira com um estrondo. Seu rosto mudou. A bela máscara derreteu como aquarela na chuva. Em seus olhos acendeu-se algo, não medo, não confusão, mas raiva. Uma raiva genuína, explícita, nua, de um animal encurralado. Eduardo, você enlouqueceu? Foi por causa dela? Por causa dessa empregada? Ela te sussurrou alguma coisa e você acreditou? Isso é um absurdo. Ela se virou para Nina e em seus olhos havia fúria pura, animalesca. Você tem noção do que fez? Eu vou te processar por calúnia. Você vai passar o resto da vida pagando por isso. Nina permaneceu em silêncio. Ela havia colocado a bandeja na mesa, as mãos ao lado do corpo. Sabia por experiência, por centenas de situações de conflito na ala, que a melhor resposta agora era nenhuma. Deixe-a falar, deixe-a gritar. Quanto mais ela grita, mais se revela. Os culpados sempre gritam mais alto que os inocentes. Uma pessoa inocente em tal situação ficaria confusa, perguntaria: o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? Mas Laura gritava de forma específica, direcionada, sobre processo, sobre calúnia, sobre pagar. Ela estava se defendendo e se defendem aqueles que têm algo a esconder? Eduardo não discutiu com ela, não se explicou. Ele saiu silenciosamente da sala de jantar e se dirigiu para o interior da casa, para onde, como Nina descobriria mais tarde, ficava a sala de segurança com os monitores e o servidor do sistema de vigilância por vídeo. 12 câmeras pela casa, 4 delas na sala de jantar. Nina ficou sozinha entre 30 convidados confusos, assustados, paralisados com os talheres nas mãos e uma mulher que estava no meio da sala, em um vestido vinho, perdendo o autocontrole a cada segundo. Vasconcelos. Nina olhou para ele. O diretor financeiro estava sentado imóvel. Ele não se levantou, não gritou, não tentou sair. Apenas olhava para o prato, para o filé mignon intocado, para o purê trufado, para o ramo de alecrim cuidadosamente colocado pelo chefe. Seu rosto estava cinzento. E se algum dos convidados tivesse olhado para suas mãos naquele momento, veria que tremiam, um tremor fino e rápido, como o de alguém com calafrios. Passaram-se 10 minutos, talvez 12. Nina não marcou no relógio, mas sentiu o tempo no corpo, como sentem as pessoas acostumadas aos relógios da UTI. Eduardo voltou, entrou na sala de jantar e parou na porta. Seu rosto estava cinza, não pálido como antes, mas cinzento, terroso, como o de pessoas que acabaram de ver algo que mudou tudo. Victor disse ele em voz baixa: chame a polícia. Depois olhou para Laura. Um olhar longo, fixo, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Leve a senhora Laura Medeiros para o escritório, separada. E o senhor André Vasconcelos também. Separado? Laura correu em sua direção. Os saltos estalaram no piso de madeira, rápidos, ritmados. Eduardo, escute, eu não entendo do que você está falando. A câmera mostra, disse Eduardo, baixinho, mas no silêncio absoluto da sala de jantar, cada palavra soou clara como uma martelada em um prego. Mostra você abrindo a bolsa, pegando algo e depois tocando na minha taça. 2 vezes, Laura parou. A boca se abriu e por um segundo Nina viu outro rosto, não bonito, não cuidado, não aquele que era criado todas as manhãs em frente ao espelho com cosméticos caros. O rosto real, o rosto de alguém que entendeu que perdeu. A sala de jantar estava em silêncio. 30 pessoas, banqueiros, investidores, políticos, pessoas acostumadas a controlar situações, sentadas, imóveis, assistindo à ruína da vida de outra pessoa, a máscara impecável se quebrando bem diante de seus olhos. A polícia chegou em 20 minutos. 2 viaturas, um investigador jovem, na casa dos 30 e poucos, a paisana, com um olhar perspicaz e um bloco de notas. Eduardo,
Como homem acostumado a resolver problemas de forma sistemática, sem emoção, forneceu-lhe a gravação das câmeras e exigiu que o conteúdo da taça e os pertences de Laura fossem examinados. Na bolsa, encontraram um pequeno frasco de vidro sem rótulo. Dentro, restava um pouco de um líquido transparente, com aparência de água, sem cheiro. Encontraram também um segundo celular, um modelo simples, de botão, daqueles que se compra em camelôs e se joga fora após o uso. Na memória do telefone havia uma troca de mensagens. Mensagens curtas enviadas para um número registrado, como se descobriria mais tarde, em nome de um laranja. O conteúdo não deixava dúvidas. Discutiam prazos, dosagem e o que mais chocou o investigador, um plano detalhado de ação para depois. Quem ligaria para a ambulância, o que dizer aos médicos, quais documentos precisavam ser assinados enquanto Eduardo estivesse no hospital. A taça foi apreendida. A perícia, realizada no dia seguinte, revelaria a presença de uma solução de midazolam no vinho, um potente benzodiazepínico usado na medicina para sedação antes de cirurgias. A concentração excedia a dose terapêutica várias vezes. Em combinação com o álcool, Eduardo já havia bebido 2 taças de tinto, causaria uma queda brusca de pressão, perda de consciência, fala arrastada, depressão respiratória. Tudo pareceria um ataque agudo devido ao cansaço e à bebida. A ambulância o levaria, os médicos diagnosticariam uma crise hipertensiva ou intoxicação alcoólica. Ninguém suspeitaria de envenenamento. O midazolam é rapidamente eliminado do corpo e, se não se sabe o que procurar, a análise padrão não o detecta. O plano se baseava nisso. Vasconcelos se mostrou mais fraco que Laura. Quando levaram ao escritório de Eduardo uma sala grande com uma mesa de carvalho, poltronas de couro e o retrato de algum ancestral na parede, e lhe mostraram as gravações das câmeras, onde se via claramente ele trocando sinais com Laura, ele se calou. Ficou sentado por uns 5 minutos, olhando para um ponto fixo na mesa, com as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Depois, pediu um advogado. Mas o advogado vinha do centro da cidade e, enquanto não chegava, o investigador conseguiu fazer uma pergunta, calmamente, quase como um amigo, como se estivesse apenas curioso. Senhor André, o que deveria acontecer com os documentos de gestão fiduciária se o senhor Eduardo acabasse no hospital? Vasconcelos levantou os olhos. Neles havia a expressão que Nina conhecia da ala. É assim que as pessoas olham quando percebem que não adianta mais negar, porque a própria pergunta contém a resposta. Ele ficou ainda mais pálido e se recusou a falar, mas o investigador não precisava de mais. Ele já sabia para onde ir. Mais tarde, durante uma busca no escritório da empresa de Eduardo, seriam encontrados documentos preparados com antecedência. Um contrato de gestão fiduciária em nome de Vasconcelos e um acordo preliminar para a venda de 40% da empresa a um investidor com quem Vasconcelos vinha negociando secretamente nos últimos 4 meses. O valor da transação, R$ 700 milhões, dos quais R$ 200 milhões seriam para Vasconcelos, e o restante seria dividido entre Laura e o comprador. O esquema era simples e cruel, como todos os esquemas verdadeiramente perigosos. Eduardo perde a consciência na festa, diante de 30 testemunhas que confirmariam que ele bebeu muito e parecia cansado. A ambulância o leva. Laura, como noiva e em 1 mês esposa legal, ganha influência nas decisões. Vasconcelos, como diretor financeiro, com uma procuração previamente assinada, inicia a venda da participação. Enquanto Eduardo está no hospital, se recuperando, tentando entender o que aconteceu, os documentos já estão assinados, o negócio registrado, o dinheiro transferido. Seria possível reverter, mas através da justiça, meses de processos, um exército de advogados, e mesmo assim, sem garantia de sucesso. Eles não planejavam matar Eduardo, não precisavam de sua morte. Precisavam de sua ausência. 2 ou 3 dias, enquanto ele estivesse sob efeito de sedativos, sem saber que dia era, seriam suficientes para roubar metade de seu negócio. A polícia foi embora por volta da meia-noite. Os convidados já tinham ido muito antes, silenciosamente, sem se despedir, com os rostos de quem ainda não decidiu o que exatamente acabou de presenciar. A casa ficou vazia. Sobre a mesa, restaram sobremesas intocadas, taças pela metade, guardanapos amassados, os lustres estavam com a luz baixa. Alguém da equipe de serviço diminuíra a intensidade. Nina recolhia a louça, empilhava os pratos, levava-os para a cozinha, voltava. Os chefes já tinham ido embora, os garçons também. Ela ficou sozinha, não porque precisasse, mas porque não sabia o que fazer.
Chamar um táxi e ir embora parecia errado. Ficar também. Ela fazia a única coisa que sabia fazer em qualquer situação: trabalhar. Eduardo entrou na sala de jantar quando ela limpava a ponta da mesa, sozinho, sem segurança, sem Margarida, sem ninguém. Parou na porta, encostado com o ombro no batente. O paletó tinha sido retirado. As mangas da camisa estavam arregaçadas. A gravata afrouxada pendia em sua mão como um pano. Ele parecia 10 anos mais velho do que 3 horas antes. Nina. Desculpe, não me lembro do sobrenome. Santos. Nina Santos. Ele fez uma pausa. Como você soube? Nina pousou a pilha de pratos e virou-se para ele. Eu trabalhei por 10 anos como médica toxicologista. Meu chefe me ensinou. Sempre olhe para as mãos. Eu vi o movimento característico 2 vezes. Na primeira, pensei que fosse coincidência. Na segunda, não mais. Eduardo assentiu. Caminhou até a mesa. Sentou-se pesadamente numa cadeira. Não em sua poltrona, mas em uma cadeira comum de convidado, de lado. Esfregou o rosto com as mãos. Eu quero lhe pedir desculpas, não pela taça, por todo o resto. Pela mulher do povo, por ter decidido que você era parte da decoração, que não notava nada e não entendia nada. Eu fui um idiota. Nina olhou diretamente para ele. O senhor não é o único. Quando se está de avental com uma bandeja, as pessoas decidem que você não é ninguém, que não tem educação, nem experiência, nem cérebro. A Laura também pensou assim. Ela tinha certeza de que os empregados são mobília. E mobília não olha, mas você não é mobília. Não. Sou uma médica que perdeu o emprego porque cuidou da mãe que estava morrendo. Sem a revalidação do meu certificado, não me contratam de volta. E não tenho dinheiro para os cursos, então eu lavo pratos. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. No silêncio, ouvia-se o vento agitando os galhos nos lá fora. Eu tenho uma fundação de caridade, disse ele finalmente. Ajuda pessoas gravemente doentes que não têm recursos para o tratamento. Preciso de um coordenador de programas médicos, alguém que entenda de medicina, entenda de pessoas e perceba a verdade antes dos outros. Estou lhe oferecendo este emprego. Nina não respondeu imediatamente. Fez uma pausa, dobrou um pano de prato, colocou na beirada da mesa. Vou pensar. E obrigada, não pela oferta, por ter se desculpado. A investigação durou 4 meses. Descobriu-se que o encontro de Laura com Eduardo fora armado, ela fora apresentada a ele por Vasconcelos em um evento de caridade 2 anos antes, quando ele já negociava secretamente com concorrentes. Laura se tornou seu homem de confiança ao lado de Eduardo, conhecendo sua agenda, hábitos, fraquezas. O frasco de midazolam foi obtido por um técnico de enfermagem de uma clínica particular. Ele registrou o medicamento como usado em um procedimento. Ele se tornou o terceiro réu. Laura pegou 6 anos de prisão, Vasconcelos, 7. O técnico de enfermagem, pena alternativa. Nina começou a trabalhar na fundação 2 semanas depois. Analisava pedidos, visitava hospitais, conversava com pacientes e médicos. Distinguia aqueles que realmente precisavam de ajuda daqueles que tentavam enganar. 6 meses depois, encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, um certificado de pagamento para os cursos de revalidação e um bilhete de Eduardo. Você merece voltar para sua profissão. Considere isso não um presente, mas o pagamento de uma dívida. Nina ficou sentada por um longo tempo com aquele bilhete. Depois o guardou na gaveta da mesa, ao lado da foto da mãe. 1 ano depois, ela voltou para a medicina. Um consultório em uma clínica parcialmente financiada pela fundação. A placa na porta. DRA, Nina S. Santos. Médica toxicologista. Às vezes, ela se lembrava daquela noite e não pensava em si mesma, mas na mãe. Em como Dona Vera caiu no supermercado com o primeiro AVC e as pessoas passaram por ela pensando que estava bêbada. 20 minutos e ninguém chamou uma ambulância. 20 minutos, nos quais milhares de neurônios morreram para nunca mais se recuperarem. Naquela noite, na casa de um estranho, Nina fez o que ninguém fez por sua mãe. Obrigado por ouvir esta história. Aqui foi o canal Reviravoltas do Destino. Desculpem por quaisquer erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal.